Graças e paz, irmãos, tudo bem? Glória a Deus. Estamos mais um dia na presença do Senhor. Quero pedir desculpa aos irmãos, nós tivemos um probleminha aqui na transmissão, no notebook. Para mim, estava tendo a transmissão, irmãos. Eu cliquei em iniciar a transmissão no YouTube e para mim estava rolando. Eu vi o comentário de vocês achando que estava normal. Mas eu acho que deu algum erro, enfim. Mas vamos pregar novamente, não tem problema. Quanto mais o pregador prega, mais ele fixa a palavra, amém? Glória a Deus. Antes disso, gostaria de fazer um momento de reflexão aqui com vocês, lá no Salmos 40. Abra as vossas Bíblias lá no Salmos 40. É um capítulo muito conhecido, que diz assim: Esperei confiadamente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Colocou meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Olha só que interessante, né? Existe um verbo aqui que traz muito conflito para o homem, que é o verbo esperar. Esse verbo esperar muitas vezes não cabe nas pessoas nos dias de hoje. As pessoas elas sempre querem um resultado para ontem ou para agora, nunca para depois. E aí é que começa um conflito entre o homem, o tempo do homem e o tempo de Deus. Nós, como servos do Senhor, nós precisamos entender que o tempo de Deus é diferente de nós. É muito fácil, eu sei, falar isso do que viver. Mas, irmãos, se eu e você não vivermos o tempo de Deus e entendemos a viver, muitas vezes nós vamos cair numa coisa chamada murmuração, reclamação e muitas vezes desistência da fé. Então, saiba que esse verbo esperar aqui do Salmos 40 é um verbo que eu e você devemos obedecer e viver no tempo de hoje. Amém? Curva sua cabeça em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, te louvamos, Senhor, por esse dia. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, meu Pai, Senhor, nos dar um entendimento, Senhor, sobre esse estudo, Senhor, do rei Davi. Pai, em nome de Jesus, abra, Senhor, os nossos corações. Derrama, Senhor, a tua unção nos lares, Senhor, de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, vamos lá para o segundo livro do profeta Samuel. Na semana passada, nós nós estudamos sobre o capítulo 15, né? E foi até o 16. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo 18. Capítulo muito interessante. Por que interessante? Porque já é o final do conflito entre Davi e Absalão. Mas mais do que isso, também é um conflito entre o povo de Israel, ou seja, o povo de Deus. Por quê? Quando Absalão se levantou em rebeldia contra o rei Davi, algumas pessoas ficaram junto com Absalão e outras ficaram com o rei Davi. E no capítulo 18 você vai ver que vai haver conflito entre o povo de Deus. Olha só, né, que interessante. O mesmo povo, o mesmo ensinamento, o mesmo Deus, talvez um amigo do outro, só que talvez por questão política ou de posicionamento se confrontando. Olha só que interessante isso, né? Eu não vou entrar por aqui, mas só para a gente fazer essa reflexão. Bom, o capítulo 18 nós precisamos entender também o seguinte: Absalão, ele não era um homem experiente em guerra. Ele não era um homem que conhecia e dominava a arte de fazer a guerra. Ele simplesmente ouviu alguns amigos dele, ouviu algumas pessoas e cresceu no seu coração
a vontade de usurpar o trono do seu pai, o rei Davi. E aí, por isso, ele vai perder a guerra do capítulo 18. Lá na frente você vai entender o porquê. Davi, por um outro lado, já era um homem experiente, já sabia se comportar como um rei, sabia tudo, dominava a arte da guerra, dominava como se comportar, como trazer prosperidade ali perante o seu povo. Ou seja, Davi era já um homem preparado para isso, tanto que foi Deus que escolheu. Então você começa a ver a diferença. Quando Deus escolhe, quando Deus escolhe uma pessoa para um tipo de coisa, Deus já sabe todas as características. Absalão já não tinha, porque não foi escolhido por Deus para estar governando sobre o povo de Israel. O que Davi faz? Davi sabia que iria ter o conflito final ali com o seu filho, ia ter uma guerra. Então o que ele faz? Ele divide ali o seu exército que saiu com ele de Jerusalém para deixar Absalão, e ele divide esse exército em 3 pares. Um com Joabe, você vai ver aí no versículo 2, um com Joabe, o outro exército com Absai e o outro com Itai. Ou seja, Davi dividiu o seu exército em 3 frentes, com 3 generais. Para quê? Para enfrentar Absalão. Absalão não fez nenhum tipo de estratégia. Absalão simplesmente foi à guerra achando que seria vitorioso contra um homem que dominava a guerra. Quando Davi separa esses 3 capitães, esses 3 generais, fica decidido ali que ele não iria à guerra. Ele ficaria numa cidadela afastado da guerra, e os 3 generais, os 3 capitães, iriam para a guerra enfrentar Absalão. Outro ponto importante para você entender aqui é que a guerra ela não foi desenvolvida na cidade, na área urbana, vamos colocar assim, mas ela foi num lugar muito curioso, ela foi num bosque, numa floresta. E a Bíblia diz que Joabe ali, o povo, os valentes de Davi, dominava aquela guerra, aquela área ali. Então estava tudo a favor do rei. Tudo a favor do rei Davi. Muito bem, a guerra começa. A Bíblia diz que mais ou menos dos 20.000 homens morreram naquela floresta, naquele bosque. Mas o curioso é que não morreu muitos pela espada, ou seja, pelo conflito homem com homem, mas morreram pelas armadilhas que os generais ali de Davi haviam feito naquele bosque, naquela floresta. Muito bem, nós entramos então no versículo 9, onde começa então ali a história sobre a morte de Absalão. Preste atenção. O versículo 9 começa dizendo que Absalão estava montado no seu muro, ou seu jumento. Né? Naquela época, montar no jumento era um sinal de riqueza, um sinal de prosperidade, um sinal de ser uma autoridade. Né? Não era simplesmente um veículo de movimentação, né? Veículo não é um carro, mas não era um simples movimentar, usar algo para se movimentar, mas usar um jumento era sinal de ser imponente. Tanto que quando Jesus ali entra em Jerusalém, se eu não me engano, ele está em cima ali de um jumento e todo mundo começa a gritar hosanas, hosanas ao rei, porque era importante saber isso, né? Enfim, só um comentário para você assimilar um pouquinho. Muito bem, Absalão então, ele estava em cima desse muro, desse jumento. E aí ele começa então a fugir da guerra, porque ele via que estava perdendo e começou a brotar o medo dele. E nós vemos lá atrás que Absalão era um homem muito bonito, possuía um cabelo muito bonito e tal. E aí quando ele estava fugindo da guerra, a Bíblia diz que os seus cabelos se prenderam num galho. E quando o cabelo dele se prendeu no galho, o burro, né, se foi e ele ficou pendurado. E aí o que acontece?
Quando os homens viram, os homens ali do exército de Davi viram que Absalão estava preso pelo seu cabelo, avisaram a Joabe. Joabe chegou na hora. No versículo 14 você vai ver isso, que Joabe então ali lança 3 dardos no coração de Absalão. Só que Absalão ele não morre, ele fica num estado, vamos dizer assim, de grande ferimento, né? Ferido ali, mas acaba não morrendo. E aí você vai ver que no versículo 15 havia ali homens, né? 10 homens, 10 jovens que faziam parte ali do grupo de Joabe. E esses 10 jovens carregavam ali as armas de Joabe e tudo. E quando eles foram até Absalão, a Bíblia diz que eles cercaram ali e ali eles mataram e enterraram Absalão. Preste atenção aqui, só para nós comentarmos um pouquinho sobre a morte de Absalão. Nós precisamos entender que a morte de Absalão fez parte das decisões. Absalão teve a decisão de se rebelar contra o seu pai, de matar o seu irmão, de usurpar o trono do seu pai. Ou seja, ele fez as escolhas e as decisões dele. Mas o que eu queria falar aqui é sobre as nossas decisões também. Muitas vezes as decisões da nossa vida é baseada na nossa lógica, no nosso sentimento carnal e muitas vezes também baseada na nossa visão. E nós esquecemos de que as nossas decisões devem ser baseadas em busca do Senhor, em busca de oração, em busca do Espírito Santo de Deus, em busca de uma resposta. Por que eu digo isso? Qual é o modelo que nós devemos copiar? Qual é o modelo que nós devemos seguir? Qual é o modelo que você e eu precisamos entender? Jesus Cristo. O nosso modelo é Jesus Cristo. Jesus Cristo, lá no livro não precisa abrir, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12, você vai ver algo muito interessante. Jesus, antes de escolher os seus discípulos, ele orou. Jesus não saiu aleatoriamente escolhendo pessoas que iriam fazer parte do seu ciclo de aprendizado, do seu ciclo de estudo, que iria conviver com ele, que ia sentar à mesa dele para cear com ele. Para todas as coisas, meu irmão, nós devemos trazer esse exemplo de Cristo. Nós devemos orar, buscar para decisão em todos os âmbitos da nossa família, da nossa vida. Por que eu digo isso? Deus, ele é o autor da história das nossas vidas. Deus tem um plano para as nossas vidas. E esses planos só vão se concretizar se eu e você seguimos as decisões a qual Cristo nos deu a direção. Porque caso contrário, nós vamos lutar, como Absalão lutou com o rei Davi, contra o Altíssimo, contra o Rei dos Reis, contra Deus. E nós sabemos que quando nós lutamos contra nosso Deus, meu irmão, nós perdemos. Assim como Absalão perdeu. Deus tem uma história para você, Deus tem um plano para você. Mas é preciso você entender a esperar. Eu tenho buscado a resposta de Deus. Mas Deus não falou nada. Permaneça na mesma posição. Permaneça na mesma posição.
Nós precisamos entender que Deus não está ao nosso bel prazer. Deus não é um instrumento guru para nossas vidas. Mas Deus, Ele é o nosso Pai. E o Pai responde o seu filho quando Ele quer. O Pai dá ordem ao seu filho quando Ele quer. Logicamente que um filho que se obedece mais tem mais crédito com o pai. Um filho mais perto com o pai tem uma comunhão maior, tem mais proximidades, logicamente que tem mais chance. Um filho mais afastado, que não tem uma comunhão, é um pouco mais difícil. Busque, se aproxime do Senhor. Não faça decisões baseadas no seu sentimento, na sua visão e nas pessoas ao seu redor. Essa é a lição que Absalão nos dá aqui. Bom, muito bem, continuando. O versículo 15, nós vemos ali que aqueles jovens de Joabe acabam cercando Absalão e acaba matando ele, né? E o que acontece? Naquela época, quando se acabava um conflito, acabava uma guerra, tocava-se uma trombeta. E foi o que aconteceu aqui. Então, quando tocava uma trombeta, todo mundo sabia que a guerra havia terminado. Todo mundo sabia que havia algum tipo de notícia, para um lado boa e para o outro lado da guerra ruim. Então, quando se toca uma trombeta, nós vamos ver no versículo 19 que havia um homem chamado Aimaas. Aimaas, ele era um mensageiro. Por que um mensageiro? Preste atenção nisso. Como o rei Davi estava afastado da guerra, estava numa cidadela, e a guerra estava se desenvolvendo de um outro lado, afastado de onde Davi estava, precisava de um mensageiro para levar a mensagem, a boa nova até o rei. O mensageiro precisava ter a mensagem para levar ao rei. Só que Aimaas não tinha participado e visualizado a morte de Absalão. Ele só sabia que a guerra havia acabado, porque se tocou a trombeta. Então Aimaas, ele se encontra com Joabe e fala: deixa eu levar a boa nova, deixa eu levar a mensagem, deixa eu levar a notícia ao rei. Só que Joabe diz: não, você não vai levar, dessa vez não. E Joabe então escolhe um desses 10 que viu e presenciou a morte de Absalão. A Bíblia não diz o nome dele, a Bíblia diz apenas que era um etíope, no versículo 21. Acompanhe comigo, diz assim: e disse Joabe ao etíope: vai e dizes ao rei tudo o que viste. Inclinou-se Joabe e correu. Olha só que interessante, Joabe nem precisou detalhar o etíope. Joabe simplesmente disse assim: vai ao rei Davi e fala tudo que você viu. Foi e saiu. Correu. Naquela época o mensageiro precisava ter resistência, porque era longa as distâncias. Precisava ser furtivo, precisava ser esperto, porque se algum inimigo pegasse ele pelo caminho, a mensagem não chegaria ao rei. Então o etíope começa a correr para levar a mensagem ao rei. Só que Aimaas queria levar a mensagem ao rei. E ele começa então a perturbar a Joabe, dizendo: deixa eu levar a mensagem.
E Joabe falava, não, você não vai levar, deixa eu levar a mensagem. Não, o etíope já foi, ele já está correndo. Deixa eu levar. Na terceira vez, Joabe fala, corre. E aí você vai ver no desenrolar da história que Ahimaaz, ele correu tanto e ele foi pelas planícies que ele chegou na frente do etíope. A Bíblia diz que quando Davi ouviu pelos portões do palácio da cidade, ele viu primeiro Ahimaaz e depois ele viu o etíope, e os dois entraram. Só que a diferença aqui é que um tinha a mensagem e o outro não tinha a mensagem. Você vai entender. Quando chega na presença do rei Davi, Ahimaaz já fala, olha, paz, rei. Olha, a guerra acabou, tudo está bem agora e tudo. E o rei não queria saber se a guerra tinha acabado. O rei queria a mensagem do seu filho. A mensagem se Absalão estava vivo ou morto. Só que Ahimaaz não tinha essa informação, não tinha essa mensagem. Ele fala, rei, eu não sei, estava um tumulto, eu não sei. Sabe o que o rei diz para ele? Então fique aqui de lado. Fique aqui de lado, deixa eu ouvir o outro mensageiro. O etíope tinha a mensagem. Rei, a guerra acabou e o seu filho Absalão morreu. E aí a Bíblia diz que Davi chorou ali, caiu em uma espécie de depressão. Nós vamos entrar ali mais para frente no capítulo 19, mas preste atenção aqui. O que eu quero falar sobre esse período dessa mensagem a Ahimaaz e o etíope? Ahimaaz, ele tinha o objetivo não de levar a mensagem, a boa nova para o rei, mas ele tinha no seu coração se vangloriar por levar a mensagem ao rei. Tanto que ele ficou insistindo com Joabe para levar a mensagem, só que ele não tinha a mensagem. E ele correu pela planície, ou seja, para todo mundo ver, para encurtar o caminho. Porque o mensageiro precisava ser esperto, sagaz, rápido, ter resistência. O etíope talvez foi por um lugar mais difícil para se esconder do inimigo, para levar a mensagem. E aí o que eu quero perguntar para você e para mim, nós temos a mensagem para levar ao rei? Nós temos a mensagem do seu filho para levar ao rei? Ou será que naquele dia você vai ser apartado da presença do rei por não ter a mensagem do seu filho? O etíope vivenciou ali a morte de Absalão. Nós precisamos vivenciar a esta palavra. Nós precisamos vivenciar a esta palavra para ter a mensagem de Jesus Cristo dentro de nós. Eu não quero, meu irmão, chegar naquele dia e ter corrido tanto aqui na terra para se vangloriar, como nós vemos nos dias de hoje, pessoas se vangloriando de ter a mensagem, de pregar, de ter o Espírito Santo de Deus, de estar na igreja. Mas não é isso. Você tem que ter a mensagem dentro de você e viver. Para que naquele dia você não seja apartado. Tenha a mensagem dentro de você. Tenha a mensagem dentro do teu coração. Busque ao Senhor, busque ao Espírito Santo. Tenha a convicção da sua salvação. Tenha a boa nova dentro de você.
para que naquele dia que a trombeta tocar, você tenha a mensagem, você tenha Cristo, o Espírito Santo, dentro de você. Muito bem. Acho que ficou bem claro, deu para entender aqui. Então, quando o etíope, que você vê que ele não tinha vontade nem de se vangloriar, porque a Bíblia nem diz o nome desse homem, só chama ele de etíope. Enfim, vamos prosseguir, senão a gente vai entrando aqui. Mas nós vamos entrar no capítulo 19, que depois que Davi sabe da mensagem da morte do seu filho Absalão pelo etíope. Olha só, capítulo 19, acompanhe comigo. E diz assim: disseram a Joabe: eis que o rei ainda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa do seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às frutelas da cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Preste atenção aqui. Quando Davi recebeu a notícia, ele agiu como pai. E é até compreensível. Você perder um filho, ter uma dor. E Davi sentiu isso. Talvez tenha passado nele até a ideia que ele não conseguiu formar o seu filho, um caráter no seu filho. Davi tinha acabado, então, de receber uma sentença por causa dos seus atos. Mas ele era rei também. E como rei, o povo era influenciado por ele. Então imagine você, Israel teve uma guerra, perde-se muitas pessoas e o seu rei está em depressão, o seu rei está chorando. As pessoas também ficariam em luto. Muitas vezes nós estamos num processo de luto eterno. Muitas vezes parece que nós estamos vivendo parece que o mundo acabou e nós estamos nos curvando espiritualmente, nós estamos paralisados, vivenciando a morte, e muitas vezes há pessoas ao nosso lado que dependem de mim e de você. Talvez a tua casa você seja o único que serve ao Senhor. E se você vivenciar esse luto, você vai influenciar essas pessoas. E o quem se levanta então para dar um chacoalhão, para reprovar Davi, para questionar o Davi sobre aquela situação? Joabe. Joabe era um homem com uma personalidade muito forte. E ele não suportou ver Davi dessa forma. E isso vai custar lá na frente o cargo dele de como capitão dos valentes ali, o comandante dos valentes Davi. E muitas vezes a igreja faz o papel de Joabe. Às vezes um irmão está sendo Joabe da tua vida e você está enxergando ele de uma forma diferente. Talvez até está desinstituindo ele como seu amigo, do seu ciclo de amizade, de pessoas que estão considerando. Mas ele é cristão, mas ele está te dando a direção. São palavras que vai te trazer vida. Davi estava num processo de luta eterna, de morte. Ele estava escondendo seu rosto, andando pela cidade, com o rosto coberto, como se havia perdido uma guerra.
Joabe queria que Davi se colocasse de pé. Joabe queria que Davi se posicionasse. Deus quer que você se posicione. Deus quer que você seja avivado. Deus quer que você se coloque de pé. Chega desse tempo de morte. Chega de viver isso na tua vida. Chega de viver essas coisas, esse fardo. Chega de viver nessa situação. Eis que tudo novo se fez. Abra as vossas Bíblias, lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus, capítulo 11, versículo 28. E diz assim: Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe quem está dizendo aqui? Jesus. E sabe o que ele está tratando? Ele está tratando de coisas espirituais, coisas que aos nossos olhos físicos nós não enxergamos. Jesus está falando de fardos espirituais. O inimigo tem colocado para este tempo, para este momento, fardos espirituais nas pessoas para causar morte, luto eterno na vida das pessoas. E ele não coloca, ele não aplica de uma vez. Ele vai aplicando. Um dia ele põe uma coisa, no outro dia outra, e cada dia vai se acumulando. Quando vai ver, a pessoa está num estado de inércia espiritual, de morte espiritual. O que Satanás tem mais colocado é fardos de medo que causa a falta de confiança no poder de Deus, a falta do poder de Deus. E a pessoa vai entrando no medo e acaba desenvolvendo doenças na sua alma, síndrome do pânico, medo de perder o emprego, medo de coronavírus, medo de morrer. Isso porque falta ausência no poder de Deus, de solidão, fardo de solidão, porque não conseguem enxergar a sua posição dentro do reino de Deus, não conseguem enxergar que são filhos e filhas de Deus e acabam se sujeitando a esses fardos, dizendo que Deus não as ama, porque talvez Deus não deu um bem material, Deus não fez isso, Deus não curou. Não se esqueça que o plano maior, o maior plano de Deus não é para aqui, para esse tempo, mas é para a glória. E terceiro, a ansiedade, que causa a falta de confiança no Senhor. Porque você fica ansioso se vai conseguir, se não vai. Confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Chega de viver um tempo de morte. Chegou a hora de quebrar esse ciclo. Chegou a hora de romper isso. Chegou a hora de viver. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor, pela palavra desta noite. Deus, em nome de Jesus, que cada um possa entender, Senhor. Que cada um, Senhor, possa viver, Senhor. Ah, meu Pai, derrama a tua unção, Senhor, nos lares, meu Pai. Em nome de Jesus. Deus,
que qualquer laço do passarinheiro que esteja, Senhor, meu Pai, tentando laçar os teus servos, nós quebramos agora em nome de Jesus. Deus, que nós possamos, Senhor, guardar esta palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria agradecer pela presença dos irmãos e pedir desculpa novamente, irmãos, por não sei o que aconteceu aí com a live. Mas em nome de Jesus, que essa palavra tenha entrado no seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Amém.